Hoje vamos conversar sobre um estilo que, à primeira vista, pode parecer denso ou triste, mas que guarda uma das estéticas mais ricas e profundas de todo o meio do metal, o Doom Metal. Das jaquetas de couro aos detalhes que definem quem somos, você está no Falando sobre Estilo como a Metalhead. Eu sou a Suda Lenga e aqui exploramos a moda e o peso do metal. Um espaço para mulheres que cresceram no mosh, mas hoje dominam o mundo com uma estética mais madura, autêntica e cheia de história. Enquanto outros estilos buscam a velocidade, a agressividade e até mesmo uma história mais medieval, em alguns casos, o Doom Metal faz o caminho totalmente inverso. Ele abraça a lentidão, o peso e uma atmosfera mais sombria que nos convida a parar e sentir. Ao mesmo tempo que é lento, ele consegue ser pesado e também solene. É uma música que não tem pressa, é feita para ser sentida como se estivéssemos caminhando por um cenário antigo e cheio de história. E falando em história, historicamente o Doom Metal nasceu há mais de 50 anos, tendo como semente o primeiro álbum do Black Sabbath, lançado em 1970. Foi ali que o mundo conheceu o lado sombrio da música. Com guitarras graves e ritmos arrastados, eles trouxeram um clima de mistério. Esse álbum foi chamado de maligno até na época, causando medo e foi muito criticado justamente porque quebrou o padrão visual e sonoro da era hippie ali dos anos 70. Enquanto o mundo pregava paz e amor, eles trouxeram a realidade industrial, as sombras e o peso do metal. Eu falei muito sobre isso no episódio de Heavy e Hard aqui, vou linkar para quem estiver ouvindo pelo YouTube. Nos anos 80, bandas como Sight Vitals e o Pentagram consolidaram esse som, mantendo a chama do metal tradicional acesa, mas com aquele toque mais pesado e denso. Com o passar do tempo, esse movimento se ramificou. Um dos desdobramentos mais interessantes é o Death Doom Metal. Como o nome sugere, ele é um encontro da brutalidade do Death Metal com um instrumental lento ali do Doom. Bandas como Asphyx e Paradise Lost foram as pioneiras ao misturar vocais guturais com melodias que carregam um sentimento profundo. Outro destaque essencial é o Katatonia, que trouxe uma abordagem mais melancólica e desesperançada, criando o que muitos chamam de Death Doom melódico. Bandas de Doom não falam apenas da tristeza, mas de uma melancolia poética. Elas buscam inspiração no romantismo do século XIX, aquele período ali da história em que a arte valorizava as emoções profundas, a introspecção e a beleza que existe na finitude das coisas. É um estilo que olha para o passado com respeito e transforma o peso da vida em algo belo e imponente. Em resumo, o Doom Metal é uma literatura gótica moderna. Ele rejeita a rapidez do mundo industrializado para focar no que é eterno e profundo. O Doom Metal também nos ensina que a beleza pode ser encontrada no que é introspectivo. Se o Candlemass abriu as portas para o Epic Doom, com aquela estética de realeza, tragédia e temas épicos, bandas de Funeral Doom, como o Skepticism, levaram o estilo ao extremo da introspecção, criando uma atmosfera que lembra rituais antigos e até mesmo solenes. Aqui eu tenho uma história muito engraçada em falar de Funeral Doom, porque eu tive a minha primeira experiência com esse estilo de Doom foi em 2009, quando eu fui acampar no River Rock Festival, um festival que acontece em Santa Catarina, e eu tava na minha fase mais trash, old school naquela época, e eu tava com uns amigos que também, a gente tinha ido pra ver mais as bandas de trash no festival, e tinha tocado o Crisium, então a gente tava bem eufórico, foi a primeira vez que eu tinha visto o Crisium, inclusive, e por volta de umas 2 da manhã, a gente foi pra barraca ficar conversando, porque, né, festival de camping, você senta na frente da barraca, começa a conversar e tal, com os amigos, beber. E, de repente, a gente ouviu uma música muito estranha vindo lá do pavilhão. Pra quem foi no River vai entender que as bandas tocavam dentro de um pavilhão. E tava tocando uma música muito fúnebre. E pense que, assim, a gente ali, tudo adolescente, a gente ainda não tinha muito conhecimento do que era Doom mesmo, assim, pelo menos das vertentes dentro do Doom. A gente conhecia o Doom mais tradicional, né? E na época foi uma descoberta desse tipo de Doom. Eu falei, nossa, mas será que as bandas Doom sempre têm essa temática? Assim, porque o que a gente conhecia não era tão de ritual, né? Então, assim, realmente esse Funeral Doom, assim, foi uma surpresa quando a gente descobriu. E assim, gente, adolescência não é um estilo que eu tenho muito conhecimento, né? Que eu me aprofundo muito. Não é o meu preferido dentro do meio, né? Mas foi muito engraçado porque eu falei, gente, tá rolando um sacrifício dentro daquele pavilhão, porque realmente dava a impressão que tava tendo um ritual ali, porque tava muito
uma música muito fúnebre mesmo. Então, assim, a gente até foi lá dentro ver, conferir um pouco da banda que tava tocando. E na época tava tocando Lacrimatory, que era uma banda aqui de Curitiba. Eu acho que era de Curitiba, era do Paraná, mas acho que era de Curitiba. E era bem conhecida na época até. Mas como não era o estilo que eu tava tão habituada ali também no momento, então, assim, pra gente foi uma descoberta esse estilo Funeral Doom Metal dentro do meio do metal. E assim, não é o meu preferido, mas é bem legal pra quem, né, gosta de Doom, talvez às vezes não conhece esse estilo, pesquisar pra conhecer um pouco mais. Vocês sabem que esse meu podcast eu mesclo metal com a moda, estilo pessoal, e não seria diferente aqui dentro do episódio de Doom também. Pra quem busca ter um estilo mais Doom Metal, assim, pra quem gosta, né, é entender o poder da presença. É sobre escolher peças que carregam aquele peso de história mesmo. As cores mais escuras, de preferência o preto, né, um ar de respeito e mistério que o preto traz. E é um estilo de quem não precisa correr ou gritar para aparecer. A sua força vem da calma e da segurança que ela transmite. E só de estar ali presente. Como eu disse, né, um estilo mais introspectivo, então é algo que não é pra chamar atenção. É realmente é algo mais discreto. Trazer essa sonoridade para o nosso estilo pessoal é um exercício de autoconhecimento e presença. Como uma pessoa ali da área, né, que eu sou da área de imagem, pessoal, estilo, o Doom, ele se traduz naquela pessoa, mulher principalmente, que é o meu foco aqui, né, que não precisa gritar para ser notada. A sua presença é sentida pelo silêncio e pela sofisticação. Para vestir essa história, a gente busca por tecidos que tenham peso e textura. O veludo, as rendas mais trabalhadas são as escolhas mais ideais, pois elas comunicam profundidade. E as cores, elas podem ir um pouco além do preto, né? Por exemplo, o vinho, principalmente o vinho tinto, o roxo mais fechado, e o cinza chumbo, que são cores que absorvem a luz e trazem um ar de mistério e seriedade. E é aqui que também entram os acessórios de metal, que se tornam fundamentais no estilo. No universo do Doom Metal, o metal não deve parecer algo novo ou descartável, né? Ele precisa ter cara de relíquia. Eu recomendo vocês ouvirem o episódio sobre gótico e metal sinfônico que eu já trouxe aqui, que tem muita ligação com o estilo do Doom aqui também, então acaba mesclando bastante o que eu trouxe lá no episódio com esse aqui. E quem adota, se identifica com esse estilo mais Doom, deixa bem claro que é uma pessoa mais profunda, que valoriza o que é eterno e que não se deixa levar por modismos passageiros. O Doom também ele nos ensina que existe uma força imensa na introspecção, com a consciência e principalmente com a história. O Doom, ele nos mostra que a melancolia não é fraqueza, mas uma forma de poder e autoconhecimento, né? Você acaba vestindo uma história e assumindo uma postura de quem valoriza o tempo, a profundidade e a própria força interior e silenciosa. Eu costumo deixar algumas fontes de pesquisa que eu uso para criar os episódios sempre na descrição do vídeo. O Doom não é o meu estilo preferido, mas também e não é um estilo que eu sei muito para trazer, então eu trouxe poucas informações, mas o que eu achei que é relevante, pelo menos para explicar um pouco ali o que é o Doom, bandas mais conhecidas, um pouco do estilo, o que eles transmitem nas músicas, mas como eu falo, eu sempre trago um pouco do estilo pessoal também aqui, porque meu foco é realmente trabalhar mais a parte visual dentro dos estilos do metal, né, que é bem diferente de outras áreas, então eu gosto de trazer um pouco essa parte do visual, a ligação ali, o que uma pessoa mais nesse estilo transmite, ou o que gosta de passar, o que informa, né, esse estilo. E é engraçado que eu fui conhecendo um pouco mais do Doom, fazendo esse episódio também, então algumas bandas até gosto, Catatonia, Paradise Lost, até conheço, gosto bastante, mas outras, que nem eu falei, Funeral Doom já não é o meu estilo preferido, já é um estilo que eu já não me identifico tanto, mas achei interessante saber um pouco mais, até porque quando eu falei que a minha descoberta do Funeral Doom foi num festival em 2009, porque eu não fazia ideia que existia esse estilo dentro do Doom. Então, assim, a gente vai conhecendo mais os estilos e vai vendo que tem várias vertentes dentro dele, e cada uma tem uma mensagem diferente, um estilo diferente, né? Ao mesmo tempo que a gente tem ali o Doom mais tradicional, a gente tem um Doom bem mais específico, né? Uma vertente bem específica ali, e é que nem eu trouxe também ali a parte que tem o Epic Doom Metal, que pra muita gente às vezes não conhece, né? Que tem também essa vertente dentro do Doom, que é mais épica. Então, assim, é muito legal pra quem não conhece tanto, assim, às vezes fica só mais no superficial ou no mais tradicional, poder conhecer também um pouco mais dos outros estilos dentro do próprio Doom, né? E então, assim, é um resumo que eu trago, é mais uma linguagem rápida aqui também que eu trago em relação ao estilo do Doom, e normalmente as mulheres que me acompanham gostam muito de entender também
como que se veste dentro desse estilo, o que significa, o que transmite. Então eu fui breve, mas eu espero ter conseguido passar minha mensagem hoje aqui. E se você gosta de Doom, qual é a tua banda preferida? Comenta aqui, te vejo no próximo episódio. Um beijo.